Amém. Ok. Então, por alguns domingos, a gente não sabe exatamente quantos ainda, nós estamos estudando sobre doutrina. E acreditamos que o ensinamento doutrinário, ele é fundamental para a vida da igreja. Ele nos dá uma direção sobre aquilo que nós acreditamos. As nossas crenças determinam tudo na nossa vida, né? As nossas crenças determinam tudo na nossa vida. Se as nossas crenças estiverem erradas, a nossa vida não estará certa. Se as nossas crenças, porém, estiverem corretas e alinhadas à vontade de Deus, tudo na nossa vida corre bem. Isso não quer dizer que a gente não vai ter problema. Nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter problemas, aflições, tribulações, porém, nós estaremos andando dentro da vontade de Deus. E nós já fizemos vários apontamentos sobre a doutrina, e hoje nós vamos iniciar falando sobre os distintivos batistas ou os distintivos cristãos na história. Nós falamos um pouquinho sobre a história dos batistas, e no sentido de que existem várias maneiras de interpretar a história. Inclusive, existe hoje um grupo de cristãos que se denominam batistas, que acreditam que os batistas, eles vieram de João Batista, né? Tem a teoria do JJJ, é uma teoria, mas ela não explica todas as coisas. Já existem outros movimentos que estão ligados à reforma, que data a história dos batistas no século XVI. Mas eu também tenho muitas dúvidas a respeito disso. Então, quando nós estamos falando em batistas, nós não estamos falando de uma denominação, estamos falando de um movimento histórico que se identifica pelas doutrinas. Então, o que identificava os cristãos do segundo século, do terceiro século, do quarto século, do quinto século, até o século XVI e até os dias de hoje? É a denominação fulano de tal, denominação fulano de tal? Não. O que distingue o movimento cristão de outros é a doutrina. É a doutrina. O que nos distingue de demais movimentos é a doutrina. E o que é a doutrina? Doutrina é um ensinamento. A doutrina são as instruções. Eu tenho percebido, falei com vários irmãos essa semana, porque foi esse pensamento que pairou aqui na minha cabeça essa semana. O que falta para nós, no sentido geral, eu me refiro aos descrentes, inclusive a nós crentes. O que falta muito para nós é instrução. Instrução para a vida, instrução para tudo. Então, se nós notamos todos que alguma coisa falta para nós, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos adquirir, nós temos que correr atrás. Né? Muitas coisas com as quais nós nos envolvemos, muitos pecados, inclusive, com os quais nós nos envolvemos, muitas dificuldades nas quais nós nos colocamos, não é necessariamente porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas um dos motivos é por desconhecimento das Escrituras, né? Então, esse é o propósito. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos conhecer a doutrina, porque é a doutrina que faz com que nós nos tornemos pessoas saudáveis e faz com que nós andemos pelos caminhos retos do Senhor. Nós vamos ter problemas? Vamos ter problemas. Porém, a doutrina cristã vai fazer com que nós evitemos viver muitas dificuldades, né? Então, é por isso que a gente está batendo nessa tecla sobre doutrina bíblica. Doutrina bíblica. Nós precisamos aprender a doutrina bíblica, precisamos entender as instruções bíblicas para que nós vivamos uma vida piedosa, uma vida reta aos olhos de Deus. Então, por alguns domingos, nós vamos falar sobre os distintivos batistas. A palavra distintivo refere-se àquilo que nos distingue de outros grupos. Então, por exemplo, o que é que nos distingue da igreja Mormon? E nós não estamos fazendo críticas, né? Nós estamos fazendo distinção dos outros movimentos. O que é que nos distingue dos adventistas? O que é que nos distingue da igreja católica? O que é que nos distingue do espiritismo? O que é que nos distingue de muitos movimentos cristãos hoje? Nós estamos falando
sem fazer juízo de valor. Nós estamos falando de distintivos. O que é que nos distingue dos demais movimentos? Então, o primeiro distintivo que nós vamos ressaltar hoje é a Bíblia, a autoridade bíblica. Então, a Bíblia, esses 66 livros que nós temos aqui a palavra Bíblia significa biblioteca, né? Ou um conjunto de livros. A Bíblia não é formada de um livro só, é formada de livros, é chamado de biblos, né? Livros. São quantos livros do Velho Testamento? Alguém sabe? 39. E quantos livros do Novo Testamento? 27. Olha, a Nathalie está afiada. Então, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento, ok? A Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes, distintos uns dos outros, no sentido de conhecimento. Né? A gente tem, por exemplo, Lucas, que era médico, Isaías, que era médico, que tinha conhecimento das coisas, eram pessoas instruídas. Mas nós tínhamos Amós, que era boiadeiro, né? Nós tínhamos Pedro, que era pescador, era uma pessoa indouta. Mas esses escritores que escreveram, esses 40 escritores que escreveram no período de 1.600 anos, do Velho Testamento e o Novo Testamento, trabalharam ao lado de Deus para que nós tivéssemos hoje o que nós chamamos de Bíblia, esses 66 livros. Então, veja o pensamento sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. A Bíblia é a palavra de Deus revelada em linguagem humana, escrita por homens santos, veja, santos no sentido de homens que viveram separados das filosofias do mundo, dos pensamentos do mundo. Eles não concordavam com o paganismo, não concordavam com os esoterismos da sua época. A Bíblia é a palavra de Deus revelada em linguagem humana, escrita por homens santos de Deus e inspirada pelo Espírito Santo. De tal forma que cada palavra de toda a Bíblia, nos manuscritos originais, é a palavra de Deus. Então nós temos aqui a Bíblia em português, que foi traduzida por um ex-padre, né, João Ferreira de Almeida, que não traduziu toda a Bíblia para o português, lá de Portugal, porque ele faleceu, e depois outras pessoas deram seguimento e traduziram a Bíblia em português que nós temos hoje, nas nossas mãos, né? Então, essa Bíblia é a palavra de Deus revelada em linguagem humana para nós, em português, de uma forma que nós entendamos. De maneira que cada palavra da Bíblia, cada palavra que está na Bíblia, ela é oriunda de um manuscrito original e, portanto, é a palavra de Deus. Ok? Os irmãos entenderam? Essa proposição aqui, essa frase que eu falei, esse pensamento que eu falei mais ou menos em 3 minutos. Só que tudo isso que eu falei está baseado em versículos bíblicos, tem versículo bíblico para tudo aqui, para fundamentar o que nós estamos afirmando. Eu não vou citar todas as referências, são muitas referências, mas tudo que nós estamos falando tem base bíblica, tem referência bíblica para isso. Não, a Bíblia foi escrita, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, e existem alguns textos em aramaico. O aramaico era uma linguagem mais popular, vamos dizer assim, né? Ok? Então, o Velho Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, porque no tempo em que o Novo Testamento foi escrito, as cartas de Paulo, por exemplo, houve um período que a Grécia, naquela época, queria controlar o mundo, né? Então, o grego era, na época, o que o inglês é hoje, né? Hoje em dia, para você, por exemplo, em qualquer concurso público, em qualquer lugar onde você vai trabalhar, se você tem inglês, você tem um outro salário, né? Por conta dessa hegemonia do inglês, da língua inglesa no mundo. Então, o que o inglês é hoje, o grego foi naquela época, né? Ok? Mais alguma pergunta, irmãos? Vamos seguir adiante. Toda a Bíblia é a verdade. Veja bem, toda a Bíblia é a verdade, sendo completamente isento de erros. E aí existem várias referências para isso. A Bíblia,
a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não contém nenhum erro. Aí você pode pensar assim, mas pastor, tem traduções da Bíblia que são diferentes. Tem traduções que são diferentes. Agora, uma coisa a gente tem que entender. A tradução da Bíblia não é perfeita, certo? A tradução não é perfeita. Porém, a Bíblia não foi escrita em português. Os textos originais são perfeitos. Eles que são a palavra de Deus. Porque hoje, por exemplo, uma pessoa pode ter acesso aos textos originais, porque existem os textos originais, ou melhor dizendo, para ser mais honesto, existem cópias dos textos originais espalhados principalmente na Europa inteira, né? De onde surgiram as Bíblias nas línguas de todos os povos, né? Agora, uma tradução da Bíblia não é necessariamente a Bíblia Sagrada, né? Agora, essa é a questão da importância das traduções. Existem estudos e mais estudos sobre a tradução da Bíblia. Agora, a tradução de João Ferreira de Almeida é uma tradução muito boa, ok? E por isso que a gente sempre recomenda a corrigida fiel, que é a tradução de João Ferreira de Almeida. Toda a Bíblia é a verdade, sendo completamente isenta de erros. A Bíblia é a única autoridade para a matéria de fé e prática do cristão. A Bíblia é o padrão de avaliação de doutrina e conduta humanas. Então veja bem, a Bíblia ela é autoritativa em matéria de fé. Tudo que diz respeito à fé, nós os cristãos, nós adotamos a Bíblia. Por exemplo, quando a gente fala sobre criacionismo ou evolucionismo, tanto o criacionismo como o evolucionismo são teorias, certo? O evolucionismo é uma teoria comprovada? Não. O evolucionismo, alguém para acreditar que nós vivemos em sucessivas eras, há milhões e milhões e milhões de anos atrás, para acreditar nisso é necessário fé, né? Porque o método científico, ele lida com questões que são palpáveis, observáveis e repetitíveis. Né? Por exemplo, a Bíblia não, mas a ciência fala sobre a lei da gravidade. A lei da gravidade é uma questão científica. Toda vez que você joga um objeto para cima, ele vai cair. Se daqui a 10 anos você jogar um objeto para cima e cair, quantas vezes você fizer, será comprovado. Agora, sobre a existência da veracidade das Escrituras, bem como a autoridade que ela possui sobre a nossa vida, é uma questão de fé, né? E se você faz uma afirmação, se eu digo para o Leandro assim, olha, você acredita que o mundo tem bilhões e bilhões e bilhões de anos, ou milhões e milhões de anos, não há como provar isso. Então, aquilo que não se pode provar, você recebe como verdade pela fé. Então, a Bíblia é um livro que, para acreditar nele, precisa de fé. Agora, não somente isso, mas a Bíblia também é o padrão de avaliação das nossas vidas e é o livro de conduta. Por exemplo, ontem nós estávamos estudando aqui com os jovens como casar-se e ser bem-sucedido, né? Estamos preparando os nossos meninos e meninas para ter um casamento saudável. Onde é que nós estamos fundamentando isso? Nas Escrituras Sagradas. A gente está buscando num livro que foi escrito por uma pessoa, mas a base de tudo isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, o objetivo, a finalidade é comunicar a natureza, a vontade de Deus para o ser humano. Então, veja, se nós não estudarmos a Bíblia, se nós não tivermos o conhecimento bíblico, se nós não procurarmos ter uma vida devocional, nós não vamos saber a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente pode vir na igreja, a gente pode cantar, a gente pode sentir-se bem, a gente pode ouvir princípios, etc. e tal, mas se nós não tivermos um contato direto com a Bíblia, nós não vamos saber a vontade de Deus para o nosso dia a dia, para aquilo que nós precisamos fazer. E se nós não soubermos a vontade de Deus para a nossa vida, a gente vai dar muita cabeçada na vida. Nós vamos levando a vida de uma forma assim quase que impulsiva. A gente faz as coisas por impulso e não pelo direcionamento de Deus. A Bíblia deve ser interpretada de forma literal, ou seja, entendida no seu sentido normal. Essa é uma questão fundamental. Nós, os fundamentalistas, agora, quando eu digo fundamentalista, no sentido de interpretação bíblica, eu não estou me referindo necessariamente aos batistas.
Há muitos outros movimentos hoje que são fundamentalistas bíblicos, e essa nomenclatura fundamentalista, ela se deve em quase 100%, ou 99%, para não dizer 100%, a questões da forma de interpretação da Bíblia. Fundamentalismo bíblico nada tem a ver com música, nada tem a ver com vestimenta, nada tem a ver com comportamento. Fundamentalismo bíblico tem a ver com a forma como se interpreta a Bíblia. Qual é o método de interpretação bíblica que nós temos? Nós adotamos o método chamado gramático histórico. Ou seja, quando nós lemos na Bíblia que Jesus Cristo transformou água em vinho, nós entendemos no sentido normal, literal, ou no sentido metafórico? Nós entendemos no sentido normal, formal. Hoje existe, a gente vai falar sobre isso, o movimento é um movimento que está crescendo, que está tomando conta das igrejas, e muitos cristãos estão aderindo. Eles interpretam a Bíblia de maneira metafórica. Eles dizem assim: Jesus não transformou água em vinho. Aquilo é uma metáfora para dizer que ele é poderoso, que ele pode transformar a vida de uma pessoa. Jesus não andou sobre as águas, isso é uma metáfora. Jesus não nasceu de uma virgem, isso é uma metáfora. Jesus não ressuscitou, isso é uma metáfora. Não haverá 1000 anos aqui do reino de Cristo, é uma metáfora. Não são 144 mil que vão pregar o evangelho no momento da tribulação, 144 mil de cada tribo, é uma metáfora. Então, alegoriza a Bíblia de maneira total. Esse é o movimento do liberalismo teológico. Nós, fundamentalistas, interpretamos a Bíblia ao pé da letra. Agora, quando o texto exige que nós façamos uma interpretação metafórica, aí a gente não pode forçar o texto. Por exemplo, quando Jesus fala assim: eu sou o bom pastor. Jesus não é um pastor de ovelhas no sentido literal. Então, é no sentido metafórico. Quando Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas, Jesus não é uma porta, entende? Esse é o sentido metafórico. Quando o texto exige que a interpretação seja alegorizada, então a gente alegoriza. Mas quando o texto pode ser entendido sem que haja necessidade de alegorização, então nós entendemos como literal. Os irmãos entenderam isso? Quando Jesus fala que é o pão da vida, Jesus não é um pão, né? Ele está dizendo que ele é aquele que satisfaz a fome espiritual do homem. É metafórico. Ok? Mas quando a Bíblia fala que Jesus andou sobre as águas, mas é possível, né? Dá para entender, isso não foge ao nosso raciocínio. Carlos? No caso, igual o senhor já explicou o que eu ia falar, mas a Bíblia é bem clara, né? Se eu estiver errado, o senhor me corrige. A Bíblia é bem clara, quando Jesus vai falar em parábolas, é uma metafórica. Sim. E que ele quer ensinar alguma coisa. E ele fala sobre isso, então Jesus foi bem explícito nisso, né? Quando ele ensinava por parábola, a parábola é um recurso literário cujo propósito é ensinar uma verdade central. Cada parábola tem uma verdade central, né? Então, a parábola, ela não é literal, ela é um recurso literário para ensinar uma verdade, mas ela lida com elementos verdadeiros, né? A parábola do filho pródigo, por exemplo, aquela história da parábola do filho pródigo não aconteceu. É uma história usada para ensinar uma verdade, né? A parábola das moedas perdidas, aquilo não aconteceu. É uma ideia que Jesus usou para ensinar uma verdade, né? A parábola da ovelha perdida, essas 3 parábolas, do filho pródigo, da ovelha perdida e das dracmas perdidas, elas ensinam a verdade de que Deus vem ao encontro do homem para resgatar, as 3, né? Mas elas não são verdadeiras, essas histórias. Mas, por exemplo, se você lê em Mateus 13 sobre a parábola do semeador, que também é um recurso literário, Jesus contou aquela história, mas naquela época existia o semeador que saía para semear, né? Mas ele estava se utilizando de uma linguagem agrícola para ensinar uma verdade espiritual, né? Nesse sentido, o próprio texto diz que é uma metáfora, né? Ok? Agora, irmãos, a Bíblia ela é autoritativa, ela é suficiente para as nossas vidas. Quando eu digo que a Bíblia é suficiente,
Existe uma doutrina por trás disso. Né? Um pastor ou um estudioso da Bíblia, ele não pode vir aqui na frente e dizer assim: a Bíblia é suficiente para lidar com todos os problemas humanos. Ele não pode dizer isso de maneira irresponsável, de maneira displicente. Então, existe todo um estudo, existe toda uma teologia, existe toda uma construção para que alguém chegue aqui na frente, não é só eu, né? E diga: a Bíblia é suficiente para lidar com o homem em toda a sua vida. O que significa dizer que todos os problemas que nós enfrentamos aqui na Terra, todos, indistintamente, todos, eles têm uma resposta bíblica para isso. Pastor, então quer dizer que se eu tiver com dor de dente, eu preciso ler a Bíblia? Não, não é isso que estou dizendo. Né? Se você está com dor de dente, o que é que faz quando está com dor de dente? Fala, Nathan. Vai no dentista. Né? Ou toma um analgésico, ou tem que descobrir qual é o problema do dente. Né? Então, nesse sentido, não é nesse sentido que nós estamos falando. Mas se nós estamos, por exemplo, desanimados, se nós estamos aflitos, a Bíblia tem uma resposta para isso? A Bíblia tem uma resposta para isso, ok? O cânon, que nós chamamos, do Antigo Testamento, foi estabelecido até os dias do Senhor Jesus Cristo, já considerado autoritativo. Então veja, quando a gente abre a Bíblia e vai até... Qual é o último livro do Velho Testamento? Qual é o último livro do Velho Testamento? Qual? Do Velho Testamento. Malaquias. Quem falou Malaquias? Dona Eva, né? Então, nos dias de Jesus, nos dias que Jesus esteve aqui na Terra, de Gênesis até Apocalipse, já era reconhecido como escrituras. Estes textos já eram reconhecidos, ok? Então ninguém tinha dúvida de que a lei de Moisés, os profetas menores, os profetas maiores, os livros poéticos, todo o Velho Testamento, de Gênesis a Apocalipse, escrito na língua hebraica e grega, já era reconhecido como texto, como palavra de Deus, como mensagem de Deus. O Novo Testamento, que começa onde? Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus. E qual é o último livro? Apocalipse. Então, de Mateus, e aqui uma observação importante, né? O Evangelho de Mateus é o único do Novo Testamento que foi escrito em hebraico. Mateus foi escrito em hebraico. Por quê? Os historiadores, os intérpretes da Bíblia acreditam que Mateus foi escrito em hebraico porque foi escrito à comunidade dos judeus. Era uma mensagem de Deus para os judeus, para mostrar que Jesus era o Messias. Mas de Marcos até Apocalipse foi escrito em grego, né? Agora, se o Velho Testamento foi reconhecido como palavra de Deus no tempo de Jesus ainda, e o que dizer de Marcos, de Lucas, das cartas de Paulo, dos textos que vieram depois? Esses textos, daquilo que nós chamamos Novo Testamento, eles foram sendo reconhecidos nos primeiros séculos, né? Nos primeiros séculos. Existia vários requisitos para que esses livros, como as cartas de Paulo, o livro de Apocalipse, fossem reconhecidos como palavra de Deus. Ok? E qual eram, a gente não vai aprofundar muito nisso, mas quais eram os critérios? Os critérios é que nenhum texto que era propagado, que era lido nas primeiras igrejas cristãs, poderia ser reconhecido como palavra de Deus se não tivesse sido escrito por um apóstolo. Né? Tinha que ter o que eles chamam de apostolocidade. O apóstolo tinha que dar o ok dele, ou teria que ter sido escrito por ele. Ok? Uma outra questão interessante é que os livros do Novo Testamento, como Marcos, Lucas, o livro de Atos, né, e todos os outros, quando lidos nas comunidades, quando esses textos eram lidos, imagina, por exemplo, que nós somos uma igreja lá dos primeiros séculos, vamos pensar assim, no segundo século. Então, vamos imaginar que existiam muitos textos. Por exemplo, as cartas de Barnabé. É um texto espúrio, é um texto que não foi reconhecido. Né? Então, quando esse texto era lido nas igrejas,
O texto era lido e as pessoas, o que você leu aí? Né? Não causava nada. Mas quando lia o livro de Atos, por exemplo, quando lia as cartas de Paulo, as pessoas, peraí, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui no ar. Né? Entende? Aqueles textos, quando eram lidos, provocavam mudança de vida nas pessoas. As pessoas se convertiam ao Evangelho, as pessoas mudavam de vida. Então, esses textos foram sendo reconhecidos pelos primeiros cristãos, não tinha nenhuma disparidade com o Velho Testamento, estava totalmente de acordo com o Velho Testamento, então eles eram reconhecidos como palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo até aqui? Alguma pergunta? Então vamos recapitular. O Novo Testamento, aliás, o Velho Testamento foi reconhecido como palavra de Deus, autoritativa no tempo de Jesus. O Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, foi aos poucos sendo reconhecidos. No segundo século, eles foram recebidos como palavra de Deus pelas igrejas cristãs. Eles foram reconhecidos como canônicos, como livros inspirados por Deus. Teve alguns livros, inclusive, ou cartas, que demoraram um pouco. Por exemplo, quando a gente lê a carta de Tiago, a carta de Tiago foi uma que demorou bastante para ser reconhecida como parte do cânon. Por quê? Porque tem um versículo lá em Tiago que fala que a salvação não é somente pela fé, ela é também por obras. Né? Então as pessoas pensavam assim, mas como que a gente pode admitir isso? Porque a salvação que Jesus ensinou há poucos anos atrás era somente pela graça, entende? Até que houve um entendimento. Né? Nos concílios, nas igrejas, houve o seguinte entendimento. O que Tiago está dizendo é que alguém que diz que tem fé e não faz nada, essa pessoa não é convertida. Então, Paulo aos Romanos defende a justificação pela fé e Tiago defende o resultado da justificação pela fé. Né? Vamos ler o texto lá de Tiago, só para dar um pouquinho mais de vida para aquilo que nós estamos falando. Se alguém encontrou, pode ler, por favor. Eu vou procurar. Eu acho que é 1:24. Eu acho, não tenho certeza. Espera aí só um minuto. Não é uma carta tão grande, né? Só falta eu não achar. Oi? 2:14? Espera aí. Então, está nesse contexto aí. Não. 2:20. Espera aí. É o 2:24. Achei. Ufa. 2:24. Veja lá. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Interessante, né? O que esse versículo está dizendo? O que esse versículo está dizendo? O versículo. Exatamente. Mas quando você fala isso, é uma interpretação. Né? Você está interpretando, porque o versículo não está dizendo isso. Os irmãos concordam? O que o versículo está dizendo? Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O versículo está dizendo isso. O que o versículo está dizendo, irmãos? Os irmãos podem falar, por favor. A minha versão, ela diz assim, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Ok. Que a fé se consumou. Dá quase a mesma ideia. Que a fé, as obras consumaram, as obras consumaram a fé. Né? Mas essa é atualizada, né? É a Bíblia atualizada.
ela foi averiguada. Todas as Bíblias em português, você vê a citação de João Ferreira de Almeida. Mas a atualizada, por exemplo, ela não tem a base na tradução de João Ferreira de Almeida, né? Quando você estuda a história da forma como a atualizada foi escrita, porque a atualizada ela não veio para o português do mesmo texto que a João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia em português a partir do texto recebido. A atualizada não veio do texto recebido. A atualizada, na verdade, ela veio do texto crítico, que é um texto católico, vamos dizer assim. Então tem uma diferença aí, né? A diferença de uma Bíblia corrigida fiel, a CF, ou a trinitariana, para uma Bíblia atualizada, é de 5.000. Existe 5.000 diferenças nos manuscritos originais. Ok? Então veja bem, vamos voltar aqui comigo, irmãos, para eu tentar expressar isso, porque eu acho importante. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Inclusive a tradução é atualizada mesmo, né? Que a Gisele leu, ela não diz assim, muito diferente do que está o texto aqui. Agora, aqui tem uma questão muito interessante que nós precisamos atentar quando nós lemos a Bíblia. Você não pode extrair uma doutrina de um versículo bíblico. Para que haja um entendimento de uma verdade específica, você precisa ler o que a Bíblia toda diz sobre isso, né? Quando você tira um texto fora de contexto, do contexto bíblico, você pode criar um problema, né? Então, quando a gente lê uma coisa na Bíblia, nós precisamos ampliar o foco para percebermos o que... por exemplo, quando a gente lê uma carta de Paulo, a gente está lendo carta de Coríntio, a carta aos Coríntios. Eu leio ali uma coisa, eu preciso ver o que toda a carta diz, eu preciso ver o que todo o Novo Testamento diz, eu preciso entender o que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ensina sobre aquele assunto. A isso se dá o nome de teologia. A teologia é você descobrir o que cada versículo significa à luz de todo o contexto bíblico. Porque veja bem, preste atenção, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Agora, vamos abrir em Romanos capítulo 3. Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 1. Estão comigo? Diz assim: mas agora se manifestou a lei, se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Como não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a glória é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Agora veja o versículo 28. É a conclusão de Paulo do raciocínio que ele faz dos versos 21 ao 27. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, qual a diferença desse texto de Paulo com o texto de Tiago? Qual é a diferença? O que diz... tem como colocar Tiago de novo aí, Gabi, por favor? Veja o que ele está dizendo aí. Concluímos. Preste atenção, irmãos, por favor. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé,
sem as obras da lei, certo? Vamos fazer um outro raciocínio aqui. O livro de Romanos, até para aqueles que não são crentes, porque existem pessoas que não são crentes, que estudam literaturas antigas, até para eles, que não são cristãos, que não têm o Espírito Santo, o livro de Romanos é um livro extraordinário, é um livro formidável. Como que alguém teve uma cabeça para escrever um livro desse? Fazendo uma análise literária do texto, ok? Até eles. Agora, para nós que somos cristãos, nós temos uma outra perspectiva. Então veja o que Paulo está dizendo. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não... aí já está lendo Tiago. Tá certo, Gabi, pode deixar aí. Eu que fiz confusão. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O que Tiago 2,24 diz? O que o texto diz é que o homem não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras. Não é isso que o texto está dizendo? É isso que o texto está dizendo. Agora, o Lucas comentou alguma coisa diferente. Né, o que você falou, Lucas, quando nós comentamos? A fé dá frutos. Exatamente. Só que quando nós falamos isso, a gente está fazendo uma interpretação. Concorda? Essa é uma interpretação, não é o que o texto está dizendo. Ele não está dizendo, mas está inserido... Né? Então, mas quando você diz está inserido, aí é uma interpretação. O que o texto está dizendo? Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Agora, o que diz Romanos 3,28? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Não parece uma contradição? Mas é porque aí fala obras da lei. A lei exige que a gente faça algumas coisas. E as obras do outro são viver o fruto do dia a dia, né? É uma interpretação também. Porque as obras da lei são o cumprimento daquilo que a lei exige. Por exemplo, são mandamentos, né? Os mandamentos. Os mandamentos de forma geral. Os 10 mandamentos é o coração de tudo. Sim. Mas incluindo a doutrina que provém dos mandamentos. Né? Isso refere-se às obras da lei. Agora, veja o que nós estamos dizendo. Aparentemente, os 2 versículos estão entrando em choque. Então, é por isso que os primeiros, veja bem, irmãos, os primeiros cristãos, que na sua grande maioria eram judeus, que conheciam a cultura judaica, que conheciam o Velho Testamento muito bem, conheciam o Novo Testamento muito bem, eles eram habitados pelo Espírito Santo. Quando eles liam a carta de Tiago, eles falavam assim, não, Tiago está falando uma coisa aqui diferente. Até que houve o consenso nas primeiras igrejas, que entenderam e chegaram à seguinte conclusão. O apóstolo Paulo, o nosso irmão Paulo, ele está defendendo a doutrina da justificação pela fé, a salvação somente pela fé. Tiago, que escreveu Tiago, irmão de Jesus, filho de José, meio-irmão de Jesus, filho de José, filho de Maria, era pastor da igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo não era pastor de igreja, ele era missionário, ele era um teólogo profundo das Escrituras. E aí, o Tiago era pastor da igreja. E a percepção de Tiago, pastoral, era essa. Se alguém é membro aqui da minha igreja, diz que tem fé em Deus, mas não faz nada aqui na igreja, esse caboclo não pode ser salvo. Entende? É uma percepção pastoral. Paulo não era pastor de igreja, ele era apóstolo, ele era missionário. A visão de Paulo era uma visão muito mais panorâmica. A visão de Tiago era mais específica para uma igreja. Então, quando os primeiros cristãos, peritos na Bíblia, conhecedores da cultura, conhecedores da cultura judaica, conhecedores das igrejas, chegaram a essa conclusão, então eles disseram, vamos incluir Tiago no cânon sagrado. Porque ele é a palavra de Deus. O que Tiago está dizendo é o seguinte, isso está no capítulo 3. Se alguém diz para mim que tem fé em Deus, então tem que provar. A fé requer provas. E aqui, vamos voltar lá para o texto de Romanos. Eu já vou terminar, Carlos, só um pouquinho, senão eu ando muito esquecido. Se eu não falar agora, eu vou esquecer depois. E aí no capítulo 4, ele dá um exemplo.
no capítulo 4 de Romanos. Olha lá o que diz o capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Aí ele faz uma pergunta. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Acabou o assunto. Então, Abraão fez uma grande obra aos olhos de Deus. Qual foi a grande obra de Abraão? Ele ofereceu o seu filho Isaque. Você pode dizer assim, mas o sacrifício de Isaque não foi consumado. Não foi consumado de fato. Mas Abraão já havia no seu coração feito uma grande obra, oferecido o seu filho em sacrifício a Deus. Quando Deus, na sua soberania e capacidade de perscrutar o coração humano, percebeu, Abraão já matou, já viu pela fé o sangue do filho sendo jorrado e já viu jogar fogo sobre o filho e queimar para mim. Então, não precisa mais. Já está feito o sacrifício. Está entendendo? Isso é uma obra de fé. Mas não foi isso que salvou Abraão. O texto diz, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Qual foi a crença de Abraão? Deus vai ressuscitar meu filho. Isso não é uma crença? Foi essa fé que salvou Abraão. Mas não foi o filho de Abraão que foi ressuscitado, foi o filho de Deus que veio mais tarde. Isaac era um protótipo do Evangelho. Ok? Então o que salva não é o que nós fazemos, mas é o que Cristo fez. Ok? Então, para nós entendermos a Bíblia, a gente não pode tirar um versículo isolado e criarmos ali uma doutrina. A gente precisa analisar o que a Bíblia toda diz sobre aquilo. É por isso que as pessoas dizem que a Bíblia tem contradição, porque isolam versículos. Carlos, desculpa, Carlos. Não, tranquilo. No caso de Tiago, 3, Tiago lá, que tem essa contradição. A gente não pode dizer que há algum problema de tradução do grego, do hebraico, para o português? Não há problema de tradução aí. Existem, é que a gente não percebe, né? Mas existem muitas questões assim na Bíblia, né? Eu digo também que a versão trinitariana, a corrigida fiel, ela tem vários erros, né? Acho que o nosso propósito não é estudar isso, né? A menos que a gente queira um dia fazer um círculo e estudarmos sobre isso. Mas a gente tem que lembrar que tradução não é perfeita, né? Mas o texto original é. E, por exemplo, existe hoje textos originais. Eu tenho uma cópia do texto Recepto, original, uma cópia, né? Não é original, que foi usado por Martinho Lutero, foi usado para traduzir a Bíblia siríaca, que é a Bíblia mais assim, foi uma das primeiras Bíblias a serem traduzidas. E hoje qualquer pessoa que vai numa livraria evangélica, né, fala, eu quero o texto recebido, quero uma cópia do texto recebido em grego. Está ali, você pode comprar, né? Eu quero um texto do Velho Testamento em hebraico, né? Você pode comprar, né? Eu quero a Septuaginta. A Septuaginta foi uma Bíblia traduzida para o grego por 70 peritos na Bíblia no período antes de Jesus Cristo, né? Então, esses textos estão disponíveis hoje nas livrarias, né? Qualquer uma pessoa pode ir lá e comprar, ok? Alguma pergunta mais, irmãos? Deixa eu ver aqui onde eu parei, né? No ano 185, existia um homem chamado Orígenes, e esse homem, ele popularizou o método alegórico, que é o método não literal de interpretação da Bíblia. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui. Por que nós adotamos o método gramático histórico de interpretação da Bíblia? Porque nós acreditamos que esse é o método correto de interpretação e foi o método usado pelos rabinos judaicos na época de Jesus. Quando o Velho Testamento falava sobre o milênio, vou só dar esse exemplo. Falava ou não falava sobre o reino do Messias, certo ou não? Falava sobre o reino do Messias. Tanto que quando Jesus veio, o que eles esperavam, o que os judeus esperavam de Jesus? Que ele fosse o quê?
O Velho Testamento, eu vou fazer uma pergunta diferente. O Velho Testamento fala de um reino cujo o Messias será o governador? Fala, né? O livro de Isaías fala sobre isso, fala sobre um reino vindouro, um reino no futuro. Quando Jesus veio, qual foi a escritura, o que escreveram na cruz de Jesus Cristo? O que foi escrito lá na cruz de Jesus? Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Mas aquilo era um escárnio. Um rei morre na cruz, com uma coroa de espinhos, entra numa cidade montado num jegue? Não, era um escárnio. Agora, vamos pensar nos apóstolos. O que os apóstolos de Jesus esperavam dele? Que ele seria quem? O rei. Tanto que estava lá Tiago e João: Senhor, no seu reino, coloca a mãe perguntando: ó Jesus, lá no seu reino coloca o meu filho à sua esquerda e o outro meu filho à sua direita. Não é isso? Por quê? Porque eles esperavam um reino. Aí eu vou fazer uma pergunta: um reino metafórico ou um reino literal? Literal. Então qual era a interpretação dos judeus da Bíblia, do Velho Testamento? Literal. Então por que nós interpretamos a Bíblia literalmente? Porque era assim que os judeus, os rabinos, interpretavam a Bíblia. Esse é um dos motivos principais. Eles não esperavam por um reino simbólico, metafórico. E essa é a razão porque nós ainda esperamos por um reino literal. Os irmãos estão entendendo essa questão? Pode falar, Carlos. Eu estava pensando aqui, como a gente é cego, eu falo com a cabeça que eu tenho hoje, mas como a gente é cego, imagine a mãe falar: coloca o meu filho na esquerda e o outro meu filho na direita. Beleza. Mas como que um homem só... veja o que eu estou falando, abre aspas aqui, tá bom? Abre aspas, não sei se o senhor vai entender a minha indignação, não, o ponto de interrogação. Como que um homem sozinho, um homem naquela época, iria tomar o reino lá dos romanos, vamos dizer assim, e governar a Roma, né? O Roma ali sozinho, sem um poder bélico, um poder bélico, né? E as pessoas acreditarem fielmente a isso. Amém, porque elas acreditaram. Mas, aí trazendo para o dia de hoje, hoje a gente, eu no caso passei por isso, a gente acreditava num gesso. A gente acreditava cegamente. Então, a gente vê, não mudando a história, mas é a mesma coisa. Naquela época, o pessoal não via isso, era cego. E o verdadeiro Filho de Deus, imagine a honra, a presença, como é que eu posso falar? A glória que eles estavam vendo, o Filho de Deus ali pertinho deles. E como eu queria isso. E a mesma coisa para os dias de hoje. Hoje, um aí se levanta, fala que é apóstolo, fala que é vaqueiro, fala que é não sei o quê, e as pessoas acreditam, né? Como a mente é cega, como, eu não vou falar diabo, mas como nós somos enganados. Entende Exatamente. A colocação que eu quis dizer ou não? Sim. É que tudo que é palpável, visível e concreto não aumenta a fé. Qual foi um dos povos mais, vamos colocar assim, nesses termos? O povo que saiu do Egito, o que o povo viu? O povo viu uma nuvem que protegia de noite, que cobria do sol de dia, viu o maná que caiu do deserto, viu o mar se abrir. O que mais que viu? Codornizes, imagina aparecer codorna no deserto, que coisa. Viu a água brotando da rocha, e aquele povo creu em Deus? Não creu. Então o povo que mais viu fenômeno, coisas extraordinárias, não creu. No Novo Testamento, o que Jesus fez? Jesus transformou água em vinho, ele andou sobre as águas, ele ressuscitou a Lázaro, ele curava pessoas. Jesus não curava subjetivamente, Jesus não curava uma dor de cabeça, né? Ele não curava um mal-estar. Hoje,
as curas que existem, elas são sugestionáveis, né? Qualquer pessoa que tem um treinamento, ela pode curar uma pessoa que está com dor de cabeça, que está com dor na coluna, usando de artifícios psíquicos. Jesus não. Jesus curava um cego de nascença. Jesus curava um surdo de nascença. Curava um paralítico. Essas eram curas de fato. Então, essas manifestações de Jesus, elas só autenticavam que ele era o Messias, porque ele fazia diferença de tantos outros, entre aspas, Messias que apareceram antes dele e depois dele. Então, o ministério dele foi autenticado pelo que ele fazia. Mas depois da morte dele, não creram nele, né? Uma minoria creu, mas nem todos. Então, o que faz as pessoas terem um relacionamento com Deus e buscarem a Deus é a doutrina, não é o fenômeno. Entende? Porque quando a pessoa vê um fenômeno, ela quer ver outro, ela quer ver outro, ela quer ver outro. Não é uma coisa fixa. A doutrina é fixa. A palavra de Deus é poderosa, né? Então, essa é uma questão interessante aí. Então, veja, no ano 185, esse homem viveu do ano 185 até o ano 254, chamado Orígenes. Ele popularizou o método alegórico de interpretação da Bíblia. Presta atenção nisso, por favor. São questões interessantes para nós. O método alegórico veio da filosofia grega. Os gregos, Aristóteles e tantos outros, eles tinham esse método de interpretação. Os rabinos judeus, berço da Bíblia, onde a Bíblia surgiu, não adotavam esse método. Adotavam o método literal de interpretação. Ok? Agora, Orígenes, ele enfiou isso na igreja, para muitas igrejas. E aí, na Idade Média, foi esse o método de interpretação da Bíblia. O que aconteceu no ano de 1517? Eu faço uma pergunta agora. O que aconteceu em 1517? O que foi comemorado agora em 2017? No Brasil, no mundo, quem se lembra? Exatamente, 500 anos da Reforma Protestante. E aí, na Reforma Protestante, o que Lutero, o que Calvino, por exemplo, estabeleceram? Interpretação bíblica é literal, não é alegórica. A gente não aceita origens mais, entende? Então, um dos grandes movimentos da Reforma foi o resgate da interpretação literal da Bíblia, ok? E foi na Reforma que surgiu o que nós chamamos de texto recebido. Por que texto recebido? Porque foi o texto original recebido pela Reforma Protestante. Então, o texto recebido foi o texto original que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Porque a Bíblia, até então, era traduzida só para o latim. E o latim, vocês sabem, quem detinha a língua e quem detinha a massa, as pessoas, através da língua latina. Então, a Reforma Protestante foi um movimento importante nesse sentido para resgatar o método literal de interpretação da Bíblia. Ok? Está ficando tudo confuso aí na cabeça de vocês? Quando foi no século XVIII, ou no século XIX, melhor dizendo, surgiu na Alemanha um grupo de pessoas, presta atenção aqui, por favor, um grupo de pessoas que foi motivado pelo iluminismo do século XVI. E aí eu não vou citar nome, porque eu não sei nem pronunciar o nome deles, mas eu sei que existe um grupo grande. Esses homens, esses alemães, eles começaram a dizer assim: a Bíblia não é a palavra, ela contém a palavra. Entende? Então, quando você ouve isso aí por aí hoje, né, você vai abordar alguém com o Evangelho, a pessoa fala para você: mas a Bíblia não é a palavra de Deus. O papel aceita qualquer coisa. Isso não foi uma coisa que você inventou. Isso foi trazido pelos liberais, pelos teólogos liberais do século XIX. Eles começaram a dizer assim: a Bíblia não é inspirada, a Bíblia não é inspirada, a Bíblia é um livro humano e a Bíblia contém erros. A Bíblia contém erros. Porque, por exemplo, quando você lê, vou dar um exemplo, quando você lê Tiago fala que a salvação é pela fé e pelas obras. Quando você lê Romanos,
você lê que a salvação é somente pela fé. Então tem erro na Bíblia, está desacreditado, né? Mas não é erro bíblico, é porque a pessoa não investiu um tempo para poder ler o que a Bíblia toda diz sobre aquele assunto. Você não pode tirar um texto fora do contexto, né? Precisa saber. Quando alguém escreve uma carta, isso é muito visto no mundo político aí. As pessoas tiram uma frase ou uma fala de alguém isolado e coloca manchete de jornal, né? Como se aquilo fosse a verdade total. Mas há um contexto. Toda frase, toda proposição, tudo que é dito tem um contexto. Você precisa entender o contexto todo para chegar a uma conclusão. Ok? Mais um minuto, eu gostaria só de citar algumas coisas aqui. Algumas divergências. A Igreja Católica, ela acrescentou livros apócrifos na Bíblia. Ela tem pelo menos 7 livros a mais do que a Bíblia que nós temos. E a Igreja Católica não tem somente a Bíblia. Além da Bíblia, ela tem a tradição, né? Para a Igreja Católica, o que é a tradição? A tradição é aquilo que foi sendo escrito pelos padres ao longo dos anos. Então, para eles, aquilo que os profetas do Velho Testamento escreveram, aquilo que os apóstolos escreveram e aquilo que os padres escreveram ao longo da história tem o mesmo peso. Eles ainda têm o Papa. Para eles, o Papa é infalível. Na crença católica, tudo que o Papa escreve é direto de Deus. Deus usa ele para escrever aquilo que Deus quer que as pessoas do mundo inteiro saibam, né? E até hoje existe essa doutrina da infabilidade papal. Essa é uma doutrina, infabilidade papal, ok? Agora, esse Papa, agora, que está lá em Roma, ele já foi taxado pelos católicos, por uma grande ala católica, de marxista. Agora, o que eles fazem então com essa doutrina da infabilidade papal? Então, se o Papa é infalível naquilo que ele escreve, o que fazer com esse Papa hoje? Eles têm um pepino na mão para resolver aí, né? Ok? Os teólogos liberais, eles são chamados de neo-ortodoxos. Eles não aceitam a inspiração da Bíblia, né? E aí, para ser bem objetivo, existem teólogos liberais neo-ortodoxos hoje? Existem. Eu vou citar alguns, né? O Ariovaldo Ramos, ele é neo-ortodoxo, ele é liberal. O Ricardo Gondim é liberal. O Ed René Kivitz, lá de Santos, é liberal. Eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles creem, eu não estou fazendo uma crítica a eles, estou dizendo que eles acreditam. Eles são neo-ortodoxos, né? Os adventistas do sétimo dia, os testemunhos de Jeová, os mormons, os espíritas, eles têm outros livros escritos pelos seus líderes, como os testemunhos de Jeová, por exemplo, acreditam que os escritos de Charles Russell são iguais à Bíblia, né? Os adventistas acreditam que os livros de Ellen White estão no mesmo nível da Bíblia. A Igreja Católica tem outros livros no mesmo nível, e daí por diante, né? E nós, porém, acreditamos que a Bíblia é autoritativa e única. É a única palavra de Deus. Não existe outro texto. Amém? Estão com sono? Tem alguém com sono aqui? Estão com fome? Está, Adriano, com fome? Ah, mas você comeu ontem aqui à noite? Irmãos, esse assunto ele possui uma importância na nossa vida muito grande. Então, por favor, atentem para ele, estudem sobre isso, leiam sobre isso. E tudo isso que nós falamos faz parte de um distintivo. Qualquer pessoa que acredita nisso que nós estamos falando, faz com que aquela pessoa tenha uma crença distinta das demais. Então, é isso que faz com que nós nos tornemos batistas, né? Lembrando que batista não é uma denominação, é um movimento histórico, né? Vai pensando nisso, porque eu demorei para entender isso. Talvez você, como eu, vai demorar. Quando a gente entende isso,
tudo se torna diferente. Nós não somos a última batatinha do saco. Então, batista não é um nome, é um movimento histórico. É um movimento histórico. Qual a diferença? Uma denominação tem um líder. O movimento histórico não tem um líder. É um movimento popular, vamos dizer assim, histórico popular. Ok? Alguma pergunta? Outra pergunta? Alguma observação? Espera aí só um pouquinho. Essa semana nós estudamos sobre a busca pela sabedoria. E estudamos vários textos em Provérbios e também Eclesiastes. E a conclusão que eu tirei dos estudos todos da semana é que a palavra de Deus é a nossa fonte de toda a sabedoria. E a própria Bíblia diz para a gente procurar a sabedoria de Deus, que é a sua palavra, é mais do que a gente procuraria qualquer bem aqui na Terra. Então, a Bíblia é tudo isso que você falou, mas não para a gente só saber, não é só uma informação. O propósito da palavra de Deus na nossa vida é nos alinhar à vontade de Deus. E o próprio estudo diz que nós fizemos essa semana, diz que nós habitaremos em lugares seguros. Porque um filho obediente, ele está protegido pelo pai. Então, nós somos protegidos quando andamos nos caminhos de Deus. Para conhecer os caminhos de Deus, nós precisamos buscar o conhecimento. Exatamente. Buscar a sabedoria. E dessa sabedoria que vem o temor, e do temor que a gente encontra a sabedoria. Essa é a conclusão, minha conclusão, né, a respeito do estudo durante a semana. Amém. É isso que a gente tem falado, irmãos. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de instrução para andarmos com Deus. Então, graças a Deus por isso. Vamos, então, encerrar o nosso período e depois eu peço só mais alguns minutinhos para nós entregarmos os avisos e levantarmos alguns pedidos de oração. Pega minha caneta ali, por favor, Nathalie. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor pela sua palavra, pela doutrina que o Senhor nos oportuniza conhecê-la a cada dia. Abençoa o povo do Senhor. É a nossa oração no nome